Olá pessoal, tudo bem com vocês? É uma honra tê-los aqui mais uma vez. Sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Éder Chaves. Você está aqui no nosso canal Sabe Aquele Livro, e hoje eu trago para vocês uma obra fantástica, maravilhosa, de uma leitura assim leve, porém bastante contundente, bastante reflexiva, bastante profunda. Eu estou falando dessa obra aqui, ó. Em Busca de Nós Mesmos, do Clóvis de Barros e do Pedro Calabrese, tá? É uma obra que ela mistura filosofia e neurociência. Então já deu para vocês terem uma ideia do que se trata o conteúdo desse belíssimo livro aqui, dessa obra aqui fantástica, da qual eu vou trazer para vocês o resumo completinho hoje, tá bom? Mas agora, sem enrolação, vamos lá chamar a vinheta como de praxe e a gente já vai começar a falar sobre esse livro, tá bom? Solta a vinheta, por favor. Bom, pessoal, o livro Em Busca de Nós Mesmos, do Clóvis de Barros e o Pedro Calabrese, é uma obra que explora as complexidades da identidade humana e da busca por autoconhecimento. Combinando filosofia, psicologia e neurociência, os autores convidam o leitor a refletir sobre questões fundamentais da existência humana e o que significa ser quem somos. A obra não propõe respostas definitivas, mas oferece um percurso reflexivo e crítico sobre o tema, utilizando conceitos de várias disciplinas e abordando os desafios dessa busca de maneira acessível e instigante. Dividido em capítulos temáticos, o livro explora diferentes aspectos da construção da identidade. Os autores iniciam a reflexão com a questão central: quem somos nós realmente? Essa pergunta é o fio condutor da narrativa e serve como base para os tópicos discutidos. Barros e Calabrese analisam a construção do eu ao longo da vida, abordando fatores como a influência social, as emoções, o inconsciente e a própria biologia. Para isso, eles usam uma linguagem leve e acessível, mas sem deixar de lado o rigor acadêmico e teórico necessários. Uma das abordagens mais interessantes, pessoal, aqui do livro é a união da filosofia e neurociência para explorar a identidade. O Clóvis de Barros traz uma análise filosófica da questão, referindo-se a pensadores como Sócrates, Nietzsche, Jean-Paul Sartre e outros que discutiram o tema da identidade e do autoconhecimento. Ele discute como a ideia da identidade é um conceito construído ao longo do tempo e muitas vezes influenciado pelas circunstâncias externas. Pedro Calabrese, por outro lado, oferece uma perspectiva da neurociência, explicando como o funcionamento do cérebro e das emoções molda nossa percepção de nós mesmos e dos outros. Ele traz à tona estudos sobre a formação da personalidade, sobre a maneira como memórias e experiências impactam nossas escolhas e comportamentos e como a neuroplasticidade permite que o cérebro se reorganize ao longo da vida, possibilitando transformações na própria concepção do eu. A ideia central do livro é que a identidade é um processo dinâmico e não algo fixo. Em vez de sermos uma entidade imutável, estamos em constante transformação, influenciados tanto por fatores internos quanto externos. Os autores exploram a noção de que as experiências, os relacionamentos, os sucessos e os fracassos que nos moldam continuamente é que a identidade é uma construção, um projeto em andamento que não chega a um ponto final fixo. Essa perspectiva também coloca em destaque o papel do autoconhecimento. De acordo com os autores, o autoconhecimento é fundamental para vivermos de forma mais consciente e para tomarmos decisões mais alinhadas com nossos valores.
Eles incentivam o leitor a desenvolver uma consciência crítica sobre suas próprias motivações, a questionar os próprios padrões e a aceitar que o eu é múltiplo e complexo. Outro ponto essencial da obra é a reflexão sobre a autenticidade e a dificuldade de viver de acordo com quem realmente somos. A sociedade, segundo os autores, nos impõe expectativas e padrões que muitas vezes não correspondem ao que realmente sentimos ou desejamos. A busca por autenticidade, então, torna-se uma luta constante, pois envolve a desconstrução de imposições sociais e culturais. Os autores também discutem como o desejo de aprovação e pertencimento muitas vezes nos leva a mascarar nossos verdadeiros sentimentos e a adotar comportamentos que não correspondem ao nosso eu autêntico. Para eles, a autenticidade está em assumir a responsabilidade sobre quem somos, incluindo as contradições e vulnerabilidades que fazem parte de qualquer identidade humana. Clóvis de Barros, ele traz a filosofia como base para questionar o sentido da identidade e do autoconhecimento. Ele explora os pensamentos de filósofos de diversas épocas, mostrando como cada um deles oferece perspectivas distintas sobre a natureza do eu. Por exemplo, o livro reflete sobre a filosofia socrática, onde Sócrates declara que a vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Esse ensinamento coloca a autoexploração e o questionamento como atividades centrais na busca por entender quem somos. Já a Nietzsche, Barros destaca a ideia de que somos seres em constante mudança e que devemos abraçar essa transformação, rompendo com as amarras impostas pela sociedade e pelo moralismo. Nietzsche vê a construção do eu como um ato de liberdade e criatividade, em que cada indivíduo deve se reinventar continuamente para viver de forma autêntica. Jean-Paul Sartre e o existencialismo também são abordados, com a famosa ideia de que a existência precede a essência, ou seja, que nós não nascemos com uma identidade pré-definida, mas a construímos por meio de nossas escolhas e ações. Pedro Calabres complementa as reflexões filosóficas com uma análise de como o cérebro, a neuroquímica e os processos inconscientes moldam a forma como percebemos a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Ele explica como nossos impulsos, medos e até comportamentos são resultado de processos biológicos complexos que escapam ao nosso controle consciente. Por exemplo, Calabres explora como o sistema límbico, responsável pelas emoções, tem grande influência sobre o eu e sobre as nossas reações ao mundo. Além disso, o autor se debruça sobre o conceito de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reestruturar e mudar ao longo do tempo. Ele explica que, embora o cérebro seja condicionado por padrões, esses mesmos padrões podem ser transformados por meio de experiências novas, aprendizado e esforço consciente. Esse ponto é particularmente interessante porque reforça a ideia de que a identidade não é algo imutável, mas pode ser reprogramada ao longo da vida. O Calabrese argumenta que o autoconhecimento envolve entender esses processos e desenvolver a capacidade de controlar, até certo ponto, nossas reações instintivas. Outro aspecto essencial abordado no livro é como o eu não é construído de forma isolada, mas é altamente influenciado pela sociedade. Os autores discutem a maneira como as normas, expectativas e papéis sociais moldam nossa percepção de quem somos. Barros e Calabres, eles ressaltam que, desde a infância, somos imersos em um ambiente que nos impõe uma série de expectativas e valores que, muitas vezes, acabam sendo incorporados na nossa identidade. A pressão para atender a padrões sociais de sucesso, felicidade e moralidade
pode levar a uma desconexão entre o eu autêntico e o eu social. A busca por aceitação e pertencimento faz com que muitos adotem uma máscara e comportamentos que não refletem seus verdadeiros sentimentos e desejos. Segundo os autores, parte do autoconhecimento envolve questionar essas imposições e encontrar um equilíbrio entre a necessidade de se adaptar e a autenticidade. Uma parte profunda e desafiadora da obra é a discussão sobre o eu sombrio, as partes de nós que tentamos ocultar, seja porque não condizem com as normas sociais ou porque são dolorosas de encarar. Para Barros e Calabres, a autenticidade não envolve apenas exibir nossas virtudes, mas também aceitar e entender nossos defeitos, medos e contradições. Esse eu sombrio é parte integral de quem somos e escondê-lo ou reprimi-lo pode nos afastar do autoconhecimento e da realização plena. Os autores incentivam o leitor a praticar uma sinceridade brutal consigo mesmo, encarando as falhas e limitações sem julgamentos excessivos, mas com aceitação. Esse é um dos passos mais difíceis da jornada de autoconhecimento, pois nos obriga a confrontar aspectos de nossa personalidade que preferiríamos evitar. A aceitação do eu sombrio permite que sejamos mais compreensivos e honestos conosco, o que leva, por sua vez, a uma vida mais autêntica. Para Barros e Calabres, a busca de sentido é um elemento essencial da construção do eu. Inspirados por filósofos como Viktor Frankl, eles discutem a importância de encontrar um propósito que guie nossas ações e que dê sentido à nossa existência. A ausência de um propósito claro pode fazer com que nós nos sintamos vazios ou desconectados, enquanto a presença de um propósito significativo pode nos dar direção e motivação para enfrentar os desafios. No entanto, os autores ressaltam que a busca por propósito não é algo que acontece ou que ocorre de forma automática ou que termina com uma resposta definitiva. Assim como a identidade, o propósito é algo que muda com o tempo e que deve ser constantemente revisitado. Eles defendem que, ao buscarmos sentido naquilo que fazemos, encontramos uma fonte de energia e satisfação que contribui para uma vida mais plena e consciente. Na conclusão, os autores oferecem algumas práticas para o desenvolvimento do autoconhecimento, reforçando que ele é um processo contínuo e não um ponto final a ser alcançado. Eles sugerem a importância de se questionar regularmente sobre nossos valores, ações e motivações, cultivando uma mentalidade aberta e crítica. Além disso, práticas como meditação, autoobservação e terapia são recomendadas como formas de aprofundar o entendimento sobre nós mesmos. Posso trazer para vocês aqui as reflexões finais do livro, que ele trata-se de uma obra que nos lembra da complexidade da vida humana e da impossibilidade de alcançar uma resposta definitiva para a questão de quem somos. Ao combinar filosofia, neurociência e psicologia, o livro oferece uma abordagem rica e multifacetada para o autoconhecimento. Ele convida o leitor a abraçar a incerteza, a aceitar suas imperfeições e a se comprometer com uma vida em que o autoconhecimento seja uma jornada de constante crescimento. No final, Barros e Calabres concluem que a busca por nós mesmos é uma busca por autenticidade, por uma vida que seja coerente com nossos valores e por uma aceitação das múltiplas facetas que compõem o eu. Essa obra serve como uma poderosa reflexão sobre a liberdade de se reinventar e sobre a importância de cultivar uma vida consciente e alinhada com nossa verdadeira essência. Bom, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse resumo, tá? Esse livro, como eu disse para vocês, ele vai além das expectativas, é um livro muito bom, tá?
tá aqui, super recomendado aqui pelo canal, sabe aquele livro, tá? Então, assim, quando tiver oportunidade, adquira, empreste ou, sei lá, dê um jeito de conseguir esse livro, porque é uma leitura, é uma reflexão muito profunda, até mesmo pelos temas, né, dos quais eu mencionei ao longo do resumo, que envolvem, que fazem, que performam esse livro, né, que são psicologia, neurociência e filosofia, tá bom? Então, se você gostou do resumo, eu espero mesmo de coração que você deixe o seu gostei aqui, compartilhe, se você tiver aí no seu círculo, pessoas que gostarão desse tipo de conteúdo também, e convido vocês carinhosamente a se inscreverem aqui no canal para ficarem antenados com as novidades que eu posto todos os dias, tá bom? O meu muito obrigado a vocês, tá? Fiquem bem, fiquem todos, que o nosso poder superior ilumine a cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, pessoal. Até mais.